ao vivo no DevCamp Live 2021. Para encerrar a nossa trilha Além do Código, a gente vai falar sobre um tema, continuidade aí do tema de decisões, é o tema da liderança, né? Como a gente inspira, como a gente usa a liderança para transformar, para conseguir impactar as pessoas, impactar as organizações. A liderança ela é fundamental nesse aspecto. E para falar com vocês sobre liderança, ela que é fundadora de várias empresas, como a Iná e a Cardum, é professora de gestão de pessoas e endomarketing na USP. Com vocês, Celisa Hirsch. Oi, pessoal. Muito boa tarde, quase noite, né? Prazer enorme estar participando do evento. Muito obrigada pelo convite. Tenho a missão aqui de jogar energia para cima e encerrar esse dia maravilhoso. Nosso bate-papo vai ser sobre liderança como meio de transformação e inovação. O Brás já deu várias dicas aí importantes que a gente também vai falar sobre. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu vou me apresentar, né? Então, meu nome é Celisa, eu sou de Florianópolis, a Ilha da Magia, sou casada com a Adriana, tenho a Fiona, minha filha quatro patas, pedalo, minha bicicleta está um pouco de saudade de mim, toco um violão, sou autodidata, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo da altura do ombro, estou com a camisetinha do evento, uma camiseta preta. Estou aqui no escritório da minha casa, tem um mural de fotos atrás, um quadro. Também sou sócia da Iná, uma biotech que está em fase de incubação. Sou fundadora da Cardum, que é uma empresa de consultoria de endomarketing e cultura. Sou gerente de operações da Gami Digital, que é uma agência de marketing de conteúdo. E ministro a disciplina de endomarketing e gestão de pessoas no MBA USP Exalc. Por que eu escolhi me apresentar dessa forma? Não só o meu currículo, a minha carreira, eu trouxe aqui fatos da minha vida pessoal, porque hoje a gente vai falar sobre pessoas. Então, aqui eu estou estabelecendo uma conexão já com vocês. Eu quero achar pontos de afinidades, porque a gente vai falar de liderança, e liderança é criar conexões. Então, antes de a gente falar necessariamente da liderança, eu trouxe o dado importante aqui, porque a gente está falando de liderança para inovação. Então, vamos lá. O Brasil possui 1% das 2.000 maiores e mais inovadoras empresas do mundo. Esse dado é da pesquisa da Forbes do final de 2020. Se a gente considerar aí a geografia do Brasil, o tamanho do Brasil, a quantidade, a população, a gente poderia estar muito melhor nesse ranking. E eu não estou desmerecendo todas as empresas, as startups, todo mundo está escalando, as que são unicórnios aí, promissoras a unicórnio, não, a gente está fazendo um trabalho legal, mas a gente poderia estar muito mais além. Quando a gente fala de inovação, a gente deveria estar falando de inovação como uma necessidade de empresas de qualquer porte. Mas por que é tão difícil fazer inovação? Trouxe um outro dado como um highlights aqui para iniciar a nossa conversa. Esse estudo se chama Os Desafios da Inovação Aberta no Brasil, foi feito pelo Open Innovation no final de 2019. Embora a gente já esteja aí com um pezinho no último quarto de 2021, eu achei relevante trazer um dado do final de 2019, porque ele traz informações de antes da pandemia. A pandemia foi um momento em que muitos empresários optaram e viram como uma grande oportunidade para inovar, mas muitos empresários ainda utilizam a pandemia como uma muleta, né? Ah, não consigo inovar porque teve a pandemia e tudo mais. Então, achei legal trazer esse dado antes da pandemia para a gente aquecer a cabeça aqui. Bom, os empresários que participaram dessa pesquisa apontaram, 56% deles, que eles não inovam por causa da cultura empresarial. 28% pela burocracia e 25% pela falta de entrosamento das equipes. Só depois, com menos de 15%, aparecem na sequência legislação e, por último, tecnologia. Vejam,
Os próprios empresários identificam que a dificuldade de fazer inovação não está relacionada à tecnologia. Então, o que a gente pode concluir? Que quando as organizações pensam em inovação, elas devem buscar desenvolver um trabalho focado na lógica de pessoas, não de máquinas, não na tecnologia. São as pessoas que vão promover a inovação. E se a gente está falando de pessoas e a gente está falando de uma cultura voltada para a inovação, quem é que a gente tem que chamar aqui? Vem para cá, líder, mas é com certeza. O papel do líder é tão importante na organização que eu que trabalho com endomarketing há muitos anos, é bem comum as pessoas me perguntarem assim, qual que é o principal canal de comunicação interna hoje nas empresas? Sem titubear, pessoal, o líder. O líder hoje é o principal canal de comunicação. Ele consegue humanizar na hora de falar, de passar a mensagem, e ele consegue abrir um diálogo. Eu consigo levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho um contraponto, olha, eu não entendi por que isso. O líder tem esta força, né? De ser um embaixador, um promotor do propósito, ele convencer, ele engajar as pessoas. Então, o líder ele é um grande transformador, ele pode, inclusive, construir e destruir. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui num cenário de trabalho presencial, uma empresa X de 500 colaboradores que está no momento de troca de RP, vai trocar o sistema de gestão da organização. Nossa, a troca do sistema de gestão é algo que impacta 100% das pessoas da organização. Um projeto grande, muitas vezes moroso, demora bastante tempo para planejar e executar. Então, a empresa entende que vai ter resistência, as pessoas estão acostumadas com o antigo e tudo mais, ela resolve investir R$100 mil numa campanha de endomarketing. Poxa, legal. Desenvolvida a campanha de endomarketing, chega o dia D da virada do sistema, vai a Celisa trabalhar, chega lá, nossa, já está a recepção, já está plotada, porta do elevador plotado com a campanha, a empresa está com tudo nos trinks, eu chego na minha mesa, tem um kit maravilhoso, camiseta, caneca, tudo no tema da campanha, porque hoje é o dia D que vai virar o sistema e vai dar problema para caramba, então ó, a empresa já está sensibilizando, a energia do time está aqui em cima, ninguém fala de outra coisa a não ser disso. Pô, legal, marketing e RH marcaram um golaço com a campanha. Mas aí nisso, estamos lá todos nessa vibe maravilhosa, chega o meu líder, de mau humor, sem dar bom dia para ninguém, olha para mim e fala, Celisa, na minha sala agora. Vem aquele silêncio de todo mundo me olhando, eu pego as minhas coisas, nervosa, vou para a sala dele, e ele vem e já lasca. Olha, ontem a gente saiu de uma reunião gerencial, e a gente atrasou, a gente errou aquilo, e como é que está aquela atividade, e aquele outro projeto, e não sei o quê. Lá. Eu saio da sala arrasada. Todo aquele investimento que a empresa fez foi pelo ralo. A galera não está mais falando disso, a galera está preocupada comigo, está todo mundo falando, mas por que ele agiu assim? Mas ele participou da decisão, por que ele está cobrando dessa forma? Pô, ele não deu nem bom dia. Estou dando esse exemplo para vocês para mostrar como um líder pode construir e destruir. Todo aquele investimento, aquela vibe, que estava tudo preparado, a campanha foi um sucesso, um líder, pelo menos naquele time, foi capaz de destruir. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então tá, quais são as responsabilidades, né? Qual é o papel de fato do líder na construção de um ambiente inovador? Vou falar, tem inúmeras responsabilidades. Eu trouxe aqui as que eu considero as principais. Então vamos lá. Antes eu quero trazer uma reflexão para aquecer mais a cabeça ainda. Olha que frase maravilhosa que Steve Jobs, saudoso Steve Jobs, nos deixou aqui como legado. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer-lhes o que precisa ser feito. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer. Então, quando a gente fala de inovação e do papel do líder na inovação, o líder não é o senhor dos magos, o que vai idealizar tudo de novo que o time vai construir. Na verdade, ele vai engajar, motivar, promover, patrocinar para que o time crie e o time seja a grande ferramenta de inovação. Então, vamos lá. As principais responsabilidades da liderança: estabelecer relações de confiança,
E aí o Brás deu um gancho bem bacana, porque ele estava falando de tomada de decisão e ele falou muito de estabelecer relações de confiança, e a gente vai aprofundar sobre isso. Estimular e patrocinar novas ideias, avaliar riscos, administrar margem de erro, mensurar, desenvolver pessoas e motivar, que também o Brás já deu um cheirinho ali para a gente sobre motivação. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Relação de confiança. Celisa do céu, como estabelecer relações de confiança. Legal. O Brás falou algumas ferramentas ali, a gente também vai abordar sobre elas em outro contexto, e eles também contribuem para isso. Mas eu destaquei 3 atitudes aqui, 3 comportamentos que a liderança, se colocar em prática, já tem 80% do caminho aí. Primeiro, transparência. Confiar na maturidade do time para comunicar com transparência. O líder é muito comum que ele duvide da capacidade, da maturidade do time. Então, ele tem medo de comunicar algumas coisas eu acho que o time não vai aguentar a frustração e tudo mais. Balela. E aqui na transparência, eu estou expurgando todas aquelas informações ditas como confidenciais, que por questões políticas, econômicas, estratégicas, não estão prontas ainda para serem divulgadas. Estou expurgando isso. Todo o resto, o líder precisa ser transparente com o time. É através dessa transparência que eu vou começando a criar laços de confiança. Então, eu fui lá, o time estruturou um projeto bacana pra caramba, tudo mais, estou indo levar para a diretoria para aprovar isso, foi negado. Por N motivos. Esse N motivos eu preciso tratar com transparência com o meu time. Por que sei que eu preciso tratar com transparência? Porque quando eu trago os motivos que levaram aquele projeto não ser aprovado, eu estou dando a chance para o time trabalhar resiliência naquela situação, e eu estou dando a chance para o time de se desenvolver, porque às vezes a negativa vem por algo que não estava tão bem planejado, tão bem estruturado, eu dou a chance para o time trabalhar melhor na próxima oportunidade. Comunicação. Comunicação é uma skill, uma soft skill que todo líder precisa ter bem desenvolvido. Comunicar, persuadir, engajar, motivar, faz parte a comunicação na entrega disso tudo. E comunicar de forma clara, objetiva e humana é um papel da liderança. E aí eu chamo a atenção aqui para a escolha do canal de comunicação e a forma como se comunicar. Então, dependendo da informação que você tem para disseminar com o seu time, você pode usar o chat, você pode usar o e-mail, ou você tem que juntar o seu time numa vídeo, ou juntar presencialmente e bater um papo. Abrir as câmeras, fazer olho no olho, humanizar aquela informação e abrir diálogo, dar chance para o time tirar dúvida. Aqui na comunicação, eu trato até de situações, por exemplo, sair de uma reunião com gerentes, com diretores e tudo mais, e a empresa comunicou 3 novos objetivos. Esses 3 novos objetivos imputaram projetos novos em outras áreas. Na minha área não impactou nada. O meu papel hoje é chegar para o meu time e contextualizar sobre esses três novos objetivos, por mais que não impacte diretamente a nossa área. Eu preciso comunicar isso. É meu papel ser este promotor da contextualização. E a gente vai falar de inovação, a gente fala de inovação, mas eu preciso entender o contexto da empresa, o que está acontecendo para que a inovação floresça. Por último, eu relacionei aqui a empatia. Empatia pode parecer uma característica nata do ser humano. É e não é. Ela aparece de forma nata quando eu já vivi aquela situação do outro, quando eu sei da dor do outro, porque eu já vivi aquilo. Aí a empatia ela nasce naturalmente. Mas o mais difícil de desenvolver empatia é para aquela situação que a gente desconhece, a gente não viveu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 38 anos e ainda não sou mãe, mas já trabalhei com várias mulheres mães no meu time. Como eu faço para ser empática nas situações que a mulher mãe passa no mercado de trabalho? Muito exercício, muito exercício. Eu aprendi muito até. A Milena, que é hoje minha sócia na Iná, foi uma grande professora para mim, uma grande inspiração no desenvolvimento da empatia dessa mulher mãe no mercado de trabalho. Hoje, eu lido com muito mais naturalidade quando alguém me levanta a mão e fala assim, Cê, deu chabu no colégio do meu filho, eu vou precisar ir lá agora. Beleza.
Meu filho amanheceu com febre e tal, não tá legal, vou precisar da atenção também. Beleza. Essa empatia, eu estou dando situações específicas, mas a empatia se aplica em todas as outras situações, ela gera e nutre a relação de confiança, que é uma via de mão dupla, né? O Brás citou no momento anterior, eu preciso confiar no time, da mesma forma que o time precisa confiar em mim. Beleza? Vamos embora. Novas ideias. Como é que a gente pode promover novas ideias? Nossa, de várias formas. Trouxe três pontos aqui para a gente refletir. Primeiro, criar rituais. Gente, para nova ideia surgir, para inovação aparecer, e quando eu falo inovação, eu não estou falando só restringindo inovação para um novo produto, um novo serviço. Inovação, ela está nas pequenas coisas. Uma melhoria de processo, adoção de uma nova ferramenta, um teste de alguma coisa. Inovação é algo que pode reduzir custo, reduzir tempo, reduzir quantidade de pessoas envolvidas, trazer mais receita, enfim, fidelizar clientes. A inovação está em tudo. Mas eu preciso abrir espaços para que essas novas ideias surjam. Então, rituais podem ajudar. Quando eu liderava time de marketing, minha trajetória toda foi gerenciando time de marketing, eu gostava muito de trabalhar, eu chamo de Scrum Bum, porque eu não rodava o Scrum literalmente, né, com a risca do time de marketing, mas usava o Kanban com o Scrum. Eu pegava alguns rituais do Scrum, que eu acho uma metodologia fantástica, para trabalhar com o time. E a reunião de plan era uma delas. Geralmente, no marketing, eu estabeleci o sprint semanal. Na segunda, fazíamos o plan. Nesse plan, a gente discutia, frente aos objetivos da sprint, as demandas que a gente já conhecia, que a gente precisava acordar ali, o que a gente ia entregar até sexta-feira. Mas eu tinha um espaço nesse plan para discutir o que de novo nós vamos testar na sprint. O que de novo nós vamos fazer? Que ideia nova? Nós vamos testar um conteúdo interativo, um novo anúncio, um novo CTA? O que nós vamos testar de novo? Então, criar espaço, ter rituais que você possa promover esse espaço de novas ideias. Beleza, promovi, a ideia tá aprovada, temos uma ideia bacana. Preciso olhar para a capacidade produtiva do meu time. Você vai querer que seu time faça hora extra para executar essa nova ideia? Então, eu preciso olhar para o que tem em vista, para o cronograma do meu time, porque talvez eu tenha que renegociar prazos com o time para que seja possível executar essa nova ideia. E o nosso papel na liderança aqui é muito importante nisso, abrir caminhos para que seja possível essa nova ideia ser executada. E acreditar e ser positivo, né? É muito comum o líder botar roupinha de tenista e ficar, nova ideia está vindo, vai que nem na raquete, assim, ó, pá, não é bom, isso aqui não vai ser legal, isso aqui não vai dar certo. Não dá, gente. A gente precisa acreditar, a gente precisa ser positivo na preposição de novas ideias. Então, o líder, ele tem esse papel de fazer ponderações, mas ele tem o papel de acreditar na criatividade do time e nas proposições que estão sendo feitas. Se a gente começar, eu estou lá no time, dei uma ideia, não, dei a segunda ideia, não, a terceira ideia, não, a chance de eu dar uma quarta ideia é mínima. Nunca aprova nada, nunca está nada bom, eu acho que o problema está comigo. Então, ser positivo e acreditar no potencial do time. Vamos lá. Avaliar riscos. Obviamente, nem toda nova ideia é passível de execução imediata. Tem muita coisa em jogo, gente. Contexto, recursos humanos e financeiros, a situação, o contexto da empresa, político, econômico, estratégico e tudo mais. Mas sabe quando você faz a avaliação em conjunto? O Brás também citou isso no bate-papo que ele fez com vocês. Sabe aquela insegurança que bate quando alguém dá uma nova ideia assim, mas isso aqui, isso aqui. Esse exercício vocês precisam fazer com o time. Quando bate a insegurança, fala assim, mas isso aqui, foi para fora. Gente, pensaram nisso? Avaliaram tal situação? Tá, e o impacto qual vai ser? E se der errado, o que pode acontecer? Perguntando que vocês vão estimular o time a dar as respostas e refletir sobre as suas inseguranças. E, em conjunto, vocês vão tomar a decisão se aquela é uma ideia execuível agora ou não. É uma bola dividida. A responsabilidade é uma corresponsabilidade com o time que idealizou e o líder está ali fazendo ponderações. É bacana porque aqui na avaliação dos riscos, o líder também desenvolve o time.
Eu faço um desafio para vocês. Se diante de uma avaliação de uma nova ideia, vocês fizerem 5 perguntas, o time respondeu respondeu 3 das 5 perguntas, aí eles vão correr atrás das outras 2. Quando surgir uma nova ideia, a chance de eles já virem com as 5 respostas das 5 perguntas é enorme. Você está desenvolvendo o time, o senso crítico do time, o senso analítico. O que mais? Margem de erro, beleza. O Brás também falou um pouquinho sobre isso. Sem punições, sem caças bruxas. A chance de uma ideia dar certo redondinha na primeira vez é muito pequena. Por quê? Porque nunca foi feito antes. Pelo menos naquela organização, naquele contexto, nunca foi feito. Então, a primeira vez pode ser que ela não dê certo na veia. Precisamos fazer uma V2, uma V3, não importa. Considerar que errar faz parte da inovação é uma premissa que a liderança que está voltada para a inovação precisa ter. Então, assim, não culpar, não ter aquele comentário, mas a gente não está com verba agora porque não deu certo aquela ideia do fulano. Não, ninguém vai se sentir confortável e não vai se estabelecer uma relação de confiança e segurança para que as pessoas continuem propondo novas ideias, continuem acreditando que é possível contribuir com novas ideias. Vamos lá. Mensuração. Gente, hoje a gestão pautada em dados é uma realidade, não importa o setor. A nossa tomada de decisão hoje da liderança, ela é pautada em dados, né? E quando a gente fala de inovação, a gente fala também da mensuração. Então, quando alguém surge com uma nova ideia, que você já avaliou o risco, você já fez as suas ponderações com o time, todo mundo levantou prós e contras, os impactos positivos, negativos, caso não dê certo, tudo mais. A pergunta subsequente que a gente tem que fazer é: como eu mensuro se o objetivo foi atingido? Em qual periodicidade a gente vai acompanhar essas métricas que a gente está combinando aqui, ó? Por que é importante isso? Porque eu preciso saber até a periodicidade para saber assim, ó, até aqui mensuramos. Vale a pena fazer uma V2? Vale. Vamos ajustar e vamos de novo. Mensuramos de novo. Vale a pena fazer uma V3 ou vamos parar? Mensurar o resultado significa foco total no objetivo principal e garante que se a ideia for boa, você vai investir lá, né? Tempo, recurso humano, recurso financeiro, a ideia foi boa, maravilhoso, vamos investir mais. Precisa abrir mais espaço para ela? Vamos abrir, porque mensuramos, acompanhamos e está dando certo. Vamos lá. Desenvolvimento de pessoas. Outro papel importante na liderança que está pautada para a inovação. Aqui, gente, nesse tópico, daria uma palestra todinha só sobre desenvolvimento de pessoas. É um tema super amplo, tem muitas coisas que interferem o desenvolvimento de pessoas. Eu escolhi 2 tópicos que o líder ele não depende de RH, ele não depende de tecnologia, ele não depende de dado, ele depende dele. Se ele executar essas 2 práticas aqui, ele vai estar desenvolvendo pessoas. Então, o one-on-one, Brás citou a importância do one-on-one, até como estabelecer confiança com o time e identificar os pontos de motivação do time. Pois bem, é isso mesmo. O one-on-one, uma conversa individual, periodicidade curta, em que a gente não vai aplicar feedback. A gente vai ter uma conversa para entender o contexto daquele indivíduo. Eu não converso só sobre trabalho, eu converso sobre o momento da vida daquele colaborador. Eu quero entender tudo o que está acontecendo na vida dele, para entender como está impactando. Eu alinho expectativas, eu entendo ansiedades, eu entendo gatilhos motivadores, eu me aproximo, crio sinergia com cada colaborador do meu time. É aqui no one-on-one que o líder ganha o engajamento do time. É nessa conversa olho no olho, é essa aproximação, essa preocupação, esse acolhimento do one-on-one que o líder consegue abrir caminho para o desenvolvimento. Feedback como rotina. Feedback não é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é mega importante. As empresas que estabelecem avaliação de desempenho na sua periodicidade, semestral, anual, tem até um papel importante muitas vezes na política de promoção das organizações. Ela está lá, ela é importante. Feedback não é avaliação de desempenho. Feedback é situacional. Ele precisa acontecer imediatamente quando a situação ocorreu. Então, por exemplo, se eu marquei um gol de placa, eu fiz uma entrega muito sensacional,
eu estou performando muito bem, eu me comuniquei bem, eu fiz uma grande negociação, eu tive um comportamento que foi acima da média, porque a gente fala muito de soft skills e às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Esse feedback, esse elogio tem que acontecer na hora. Se eu também piso na bola, fiz uma comunicação truncada com o cliente, fiz uma entrega atrasada e não sinalizei que ia atrasar, uma qualidade abaixo do esperado, do que eu costumo entregar, esse feedback tem que ser feito na hora, é situacional. E um bom feedback, ele é acompanhado de duas coisas. Feedback bom é acompanhado de exemplo prático. Exemplo prático, vamos imaginar, se Elisa, você se comunica de forma violenta demais, estou sentindo que você é muito ríspida na comunicação. Ah, é? Quando? Ah, muitas vezes. Não, muitas vezes não. Em que situação você evidenciou que a minha comunicação foi violenta? Em qual reunião? Em qual mensagem do time? Em qual e-mail para alguém que eu enviei que você percebeu que o tom não estava legal? Precisa vir acompanhado de um exemplo. Eu preciso trazer para o colaborador a chance de ele materializar aquele comportamento, aquele problema, aquela oportunidade de melhoria num exemplo prático. E o segundo ponto é, eu preciso ajudá-lo a se desenvolver. Então, tá, como que eu ajudo a Celisa a se comunicar melhor? Que tipo de orientação eu posso dar para a Celisa para que ela exercite uma comunicação menos violenta? Então, bom feedback, exemplo e orientação de desenvolvimento. Se fizer o one-on-one e fizer feedback situacional, vocês vão estar desenvolvendo o seu time. E por último, não menos importante, nós temos a motivação. Motivar o time é necessário. Como se motiva o time? Meu Deus do céu, gente, time é diverso. Então, até o Brás já falou, cada pessoa se motiva, cada pessoa tem gatilhos de motivação diferentes. Ele até citou o M30 como uma excelente ferramenta de mapear, né, as motivações individuais de cada um. Aqui eu estou trazendo três formas de a gente estimular um grupo inteiro. Primeiro, propósito, engajar pelo propósito. Propósito da organização. O líder precisa ser embaixador desse propósito da empresa. Ele é que traduz o propósito da empresa para aquela tarefa, aquele cargo, aquela atividade, aquela função que o time exerce. Propósito de um projeto pode ser, precisa traduzir, deixar claro esse propósito, engajar pelo propósito. As pessoas estão sedentas por ver valor no que elas exercitam. Eu quero entender que o que eu faço aqui atende uma causa maior, tem um impacto maior. Isso motiva demais, isso realiza as pessoas. Fazer parte de algo maior, que aquela atividade não morre ali, ela está sendo uma pecinha de um quebra-cabeça maravilhoso. Papel da liderança. Reconhecimento. O Brás também falou sobre isso. A gente tem esse senso crítico aguçado da liderança de ficar toda hora olhando para os pontos, as oportunidades de melhoria, e quando acontece grandes entregas ou comportamentos que são positivos, a gente acha que isso não faz mais que obrigação. Não, preciso reconhecer e reconhecer com frequência. E esse reconhecimento ele pode ser feito no chat, quando é uma situação mais corriqueira, num e-mail, quando você vê que, nossa, fez uma comunicação perfeita, um alinhamento muito bacana, teve uma devolutiva no e-mail sensacional, vai no e-mail mesmo o reconhecimento, ou até numa reunião, um reconhecimento público do esforço, da performance daquele colaborador. Reconhecer é mega importante. Great Place to Work, em 2020, deu o dado que mais de 80% dos profissionais apontaram que trocam de organização, trocam de empresa por falta de reconhecimento. Não é grana, não é benefício, é falta de reconhecimento. Então, vamos reconhecer as boas entregas, vamos celebrar essas coisas. No final, por último, celebrações. Criar rotinas de celebração. Eu não estou falando nem só de aniversário, nada disso. A gente faz reuniões de indicadores, né? Vocês ficam o tempo inteiro na reunião de indicadores pensando em planos de ação para aquilo que a gente não atingiu, ou vocês celebram aqueles indicadores que estão positivos? Nem tudo está errado. Temos muitas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo que a gente precisa celebrar. Lá na Gami, por exemplo, toda sexta-feira a gente tem uma reunião geral com o time, e a pauta principal dessa reunião é celebrar algo da semana.
todo mundo tem um momento para celebrar algo. Já celebramos a vacina de alguém que tomou naquela semana, celebramos um trabalho em conjunto que realizamos, um elogio de cliente, uma grande entrega, finalização de algum projeto. A gente sai transbordando gratidão, transbordando motivação dessa reunião de sexta-feira na Gama. Então, achem aí no contexto, na realidade do time de vocês, momentos para vocês celebrarem também com o time, conquistas pessoais, profissionais, isso é muito importante. E para terminar o nosso bate-papo, que é curtinho, o tema é gostoso, se deixasse eu falava a noite inteira aqui com vocês, eu queria finalizar com uma frase que eu digo que é uma poesia do Anthony, ele é o autor do Pequeno Príncipe, e ele escreveu essa maravilha. Se você quer construir um navio, não reúna pessoas para coletar madeira e não atribua tarefas de trabalho a elas. O ideal é ensiná-las a ansiar pela imensidão infinita do mar. Gente, isso aqui é uma poesia. Se você está lá, nessa situação do Anthony aqui, no mar, idealizou um barco à vela, não distribui as tarefas para construir esse barco à vela. Fala das oportunidades, engaja pelo propósito do mar, que o time vai construir um transatlântico para vocês, não tenha dúvida disso. Muito obrigada, gente. Eu vou deixar aqui os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Um prazerzaço participar desse evento com gente tão bacana. Agora eu deixo aí o espaço para as perguntas. Muito obrigado, Celisa. Achei bem legal esse encerramento assim do propósito, né? Liderar pela inspiração, pelo propósito, pelo objetivo, né? Mostrar o caminho. Eu acredito muito nisso, assim, gosto muito dessa abordagem. E a gente tem várias perguntas para você. A Rô vai começar aí com elas. Show de bola. A gente tem perguntas, na verdade, do público, né? Sim. Isso. Vem a Si primeiro. Oi, Si. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar a Celisa, né, pela apresentação. Achei sensacional o tema, é um tema que eu gosto bastante também. E eu queria saber como despertar o líder em você? Olha, que pergunta legal. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo reconhecimento também. Olha, a liderança, muita gente acha que, não, para ser líder já nasce, né? Liderança é algo nato. Não é, se desenvolve. Se a gente olhar para o nosso time hoje, não importa se você já tem hoje sim um cargo de liderança ou não, se você olhar para os seus colegas hoje, você vai identificar lideranças no time. Porque líder não é quem tem o cargo, não é quem tem poder. Líder é quem consegue influenciar pessoas. Eu falei do Pequeno Príncipe agora, eu poderia citar o Pequeno Príncipe de novo, né? Você é responsável por quem você cativa. E você pode fazer da sua influência para o bem e para o mal. A gente trabalha para que essas lideranças informais trabalhem para o bem. Você pode despertar essa liderança percebendo o quanto as pessoas levam em consideração a sua opinião, quantas pessoas você consegue convencer da sua ideia, quando você propõe algo para um time, para um grupo de pessoas, o quanto você consegue persuadir as pessoas ou envolver as pessoas na sua ideia. Isso é um cheirinho do quanto você consegue já ter uma liderança meio que na sua característica natural. Mas liderança requer capacitação, estudo. Se hoje, por exemplo, se você não tiver um cargo de liderança, fala assim, mas se eu gostaria de ser, você pode se desenvolver para ser. O líder, ele não nasce líder, a gente se desenvolve. E a gente nunca vai estar pronto. Eu tenho 38 anos, eu trabalho com liderança desde os 18 anos de idade. Se você me perguntar se você é uma líder pronta, eu te diria, não. Eu aprendo todo dia. Todo dia eu vivo uma situação nova da qual eu não vivi nesses anos todos da minha carreira. Porque a gente trabalha com pessoas. Pessoas, elas reagem de forma diferente o tempo inteiro. E nas organizações, se a gente botar no contexto, envelopar no contexto do mercado de trabalho, isso aí potencializa, multiplica aí por 3, e a gente vai ter coisa nova até o fim da carreira, não vai ter jeito. Maravilhosa, Cê. Faz total sentido, assim, embaixo em tudo que tu falou. A gente tem mais perguntas aí da nossa plateia. Agora é o Gustavo. Gustavo, tá por aí? Oi, tô aqui. Boa noite, tudo bem? Beleza. E aí? Beleza.
A minha pergunta é como, se tornando um líder novo, como ganhar respeito dos seus liderados, digamos que todos eles sendo mais velhos que você? Legal, legal a sua pergunta, tá? Até pela diferença de geração, né? Você sabe que um dos maiores erros da liderança é achar que o crachá vai trazer, a hierarquia vai trazer o respeito para com as pessoas. Eu te diria, não sei se você está vivendo essa situação agora, que a conquista, além da confiança que você vai ter que exercitar e conquistar com eles, a gente falou disso lá no início do nosso bate-papo, eu diria que você talvez conquiste essas pessoas que estão há mais tempo na empresa e podem te olhar meio torto e falar, acabou de chegar, super novo, não entende nada e vai me liderar, é você mostrar respeito pela bagagem que eles já têm. É você abrir espaço para eles contribuir e mostrar que você quer co-criar, que você não vai imputar top-down, que quando você vai promover mudanças, que muitas vezes a cabeça jovem ela vem muito sedenta pela mudança, vamos fazer diferente, e esbarra um pouquinho na resistência de quem já está há muito tempo fazendo aquele trabalho, é chamá-los para a responsabilidade de co-criar essa mudança. Tira de você a responsabilidade da tomada de decisão sozinho e estimula eles a tomar a ideia, as rédeas e a responsabilidade das decisões que vocês vão tomar, da criação dos rumos. Gente, a gente tem um objetivo, o objetivo é X. Como vocês acham que a gente atinge esse objetivo? Usa o respeito que você tem pela experiência e bagagem que eles têm, que é maior que a sua, por uma questão lógica de idade, e usa isso a seu favor, para você co-criar junto com eles, dividir a responsabilidade nas tomadas de decisão. Essa é a minha sugestão. Legal, Celisa. Eu tenho uma pergunta também. Por favor. Com relação a... Você falou do respeito, da confiança, etc., mas a gente tem situações que são mais difíceis, né? A gente tem conflitos, a gente tem alguma coisa inesperada que aconteceu, ou alguma coisa que é bem diferente daquilo que as pessoas esperam, né? Algo inesperado acontece, uma mudança de contexto. Como lidar com conversas difíceis com a equipe? Então, tu sabe que eu trabalho e eu tenho uma experiência, vou falar da minha experiência pessoal, tá? Eu sempre tive esse olho no olho, tá? Conversa difícil, eu sou uma pessoa mega extrovertida no meu dia a dia. Eu sou a pessoa do time que faz a bagunça no dia a dia, tá? Alguém do meu time vai levantar a mão e falar assim, ó, dá para falar mais baixo? Dá para rir mais baixo? Eu sou aquela que desequilibra, porque eu sou muito, muito extrovertida. Mas na hora de comunicar, na hora de ter uma conversa séria, um feedback mais duro, um ultimato, você vai se usar das mesmas ferramentas. A humanização, o acolhimento, mas diante de um conflito, a transparência total. Então, a gente não está falando de um exemplo prático agora, né, Fê? É mais fácil idealizar isso que eu estou falando diante de um exemplo prático. Mas vamos imaginar, eu vou trazer um exemplo aqui, de um conflito entre duas pessoas do time. Duas pessoas que se bicaram ali na execução de uma tarefa, deu rusga, deu discussão. O que a gente faz numa situação como essa? Bom, as duas pessoas juntas, vamos conversar o que está rolando, o que está acontecendo, por que está rolando? Ah, porque vocês pensam diferente. Gente, a gente precisa entrar num denominador comum aqui. E é papo reto, gente. São pessoas, são adultos e são maduros. Gente, esse tipo de comportamento não contribui. Não contribui para o objetivo do projeto, para o objetivo do time, para o clima do time. O que a gente precisa fazer para a gente chegar lá? A gente precisa se unir. O que está faltando? Vamos trabalhar legal? Vou ter essa conversa com as duas pessoas, one-on-one, individualmente com as duas pessoas, para entender um pouquinho melhor o lado de cada um individualmente, e eu vou promover situações que essas pessoas voltem a trabalhar juntas para terem a oportunidade de fazer diferente. Então, assim, essas conversas difíceis, eu te diria que nada melhor que uma conversa olho no olho com transparência, de adulto para adulto, sabendo da situação, mas muito transparente, muito objetivo. E aí a gente vai
por trás, nos bastidores, dependendo da situação do conflito, por exemplo, criando situações para a harmonia acontecer, criando situações para as pessoas trabalharem em conjunto e trabalharem bem. Em situações de conflito, nesse exemplo que eu dei, às vezes a gente identifica, muitas vezes o time tem isso, aquela pessoa que é muito mediadora, né? Então, se eu tive duas pessoas em conflito e eu quero dar a oportunidade de elas trabalharem juntas novamente, provavelmente eu vou chamar essa mediadora para fazer um trio, para trazer o equilíbrio das energias ali nesse trabalho. Aí é um pouco de sensibilidade da liderança também, de entender como é a característica de cada um do time para fazer essa diversidade funcionar. Legal. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Acho que assim, a franqueza, né, de você buscar ser franco, transparente, levar a discussão que precisa ser tomada a cabo, mas também ter esse lado humano focado em conseguir entender que são pessoas, entender que vão ter nuances ali que precisam ser trabalhadas, costuradas, né? Acho que essa mensagem que eu peguei. E acho que tem tudo a ver, né, com relação a quando a gente fala de times e equipes e transformação, a capacidade de liderar, a capacidade de confrontar esses problemas, de conseguir entender as nuances das pessoas para seguir em frente, né, e se alinhando, é fundamental, né? Não existe inovação, não existe transformação se a gente não confrontar isso e não tiver pessoas que olhem para isso, que cuidem disso e que estimulem que isso aconteça no dia a dia, né? Então, assim, acabou nosso tempo. Não tenha dúvidas. Pode falar. Não, eu ia te falar, se eu fosse resumir a liderança num objetivo, o objetivo da liderança macro, né, é tirar obstáculos do caminho do time para o time performar o que ele consegue performar de melhor. A gente está ali para resolver problema. A gente está ali para tirar obstáculos do caminho. Então, se está travando em algum lugar, o líder vai falar, tá travando uma área tal, vamos negociar com a área tal. Tá faltando recurso aqui, vamos conseguir recurso. Tá conflitando aqui, vamos apaziguar esse conflito. A liderança atua, na verdade, em sanar problemas, tirar as pedras do caminho para que o time possa passar tranquilamente performando bem. Esse é o nosso papel. Legal, Celisa. Muito obrigado, acabou o nosso tempo. Poderíamos realmente ficar falando aqui muito mais tempo sobre esse tema. Agradeço muito, espero que o pessoal que assistiu fique inspirado para buscar se desenvolver como líder também, entender como consegue ajudar as outras pessoas. Acho que, como você falou, todos nós podemos ser líderes, né? E todos nós podemos se desenvolver para ajudar nesse caminho. Muito obrigado pela sua palestra, tá? Obrigada, Cê.